Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo e hoje, sobre as figuras importantes no campo da hipnose e psicoterapia, eu gostaria de vos apresentar Sigmund Freud. Eu já sei o que é que vocês vão dizer, mas Pedro, o que é que Freud tem a ver com isto? Freud, figura significativa da hipnose. Não, Freud era o pai da psicanálise. Freud era altamente significativo na parte da psicanálise. O que é que ele tem a ver com a hipnose? Bom, muita coisa. Freud foi o responsável, ou um dos principais responsáveis, por trazer hipnose para o campo clínico, para o campo terapêutico, e também foi o grande responsável por dar cabo dela. Daí que, em termos históricos, muitos psicólogos, muitos psicoterapeutas associem hipnose como sendo uma abordagem psicanalítica ou uma abordagem ligada à psicanálise. Mas a verdade é que hipnose antecede a hipnose. Hipnose antecede a hipnose, que estupidez. Hipnose antecede à psicanálise. Isto sim. Desculpem, isto são as vicissitudes de fazer televisão em direto. Sigmund Freud foi um médico neurologista que passou grande parte da sua carreira enquanto médico no campo da investigação. Freud era notório por ser uma pessoa reservada e tímida, ser uma pessoa também algo ansiosa, e tinha sérios problemas com sangue e com alguns ferimentos expostos muito visuais. E, portanto, ele tinha sempre alguma reticência em se debruçar sobre os aspectos da medicina, de relacionais e de cuidar da pessoa, tratar dos ferimentos. Por isso é que grande parte da sua carreira foi devotada à investigação patológica. A patologia nervosa e a patologia daquilo que pode-se decorrer, que está por trás de alguns sintomas. E é nessa parte de investigação que Freud consegue uma bolsa de estudo para ir ao Hospital de Salpêtrière, em Paris, França. Na altura, o Hospital de Salpêtrière não só era conhecido como um dos sítios mais avançados em termos de alguns conceitos de neurologia, mas também ele era muito popular por causa de uma das pessoas que estava no hospital, Jean-Martin Charcot. Charcot foi também um conhecido e preponderante neurologista e que foi a primeira pessoa a elaborar uma possível explicação sobre a histeria. Na altura, Charcot acreditava que a histeria e os sintomas histéricos eram semelhantes àquilo que conseguiria ser produzido via hipnose. Daí que uma das suas teses, ou a sua principal tese, é que os pacientes histéricos eram pacientes altamente sugestionáveis e que, portanto, hipnose poderia ser uma ferramenta de intervenção e poderia explicar muito sobre a patologia histérica. Charcot era uma figura muito polarizante que marcou muito Freud, quer em termos da sua área de investigação, quer mesmo em termos como pessoa. Charcot era alguém que Freud não era e que desejaria ser, com toda aquela confiança, com toda aquela postura, com uma determinada apresentação e relacionamento com outros. E, portanto, toda essa imagem cativou de certa forma Freud. Depois, Charcot também era muito conhecido pela organização das suas sessões de terça ou quinta-feira à noite, em que ele reunia em Salpêtrière muitos colegas médicos e que demonstrava
a sua tese sobre a histeria e hipnose, hipnotizando pacientes em que ele removia ou intensificava sintomas histéricos, ou que ele transferia determinados sintomas histéricos de uma pessoa para a outra. E isso era muito impressionante. No entanto, com o passar dos anos, muitas das propostas das hipóteses de Charcot acabaram por ser refutadas pela ciência, mas também se veio a descobrir que essas sessões não eram tudo aquilo que aparentavam ser. Os pacientes eram escolhidos, eram selecionados propositadamente, portanto não era qualquer um que era para ali servir como um elemento de demonstração. Eles eram preparados com antecedência pelos assistentes de Charcot e muitos desses pacientes respondiam tão bem porque havia a crença que ao responderem de uma forma sugestionável, de uma forma a agradar Charcot, que isso lhes poderia dar alguns benefícios. Portanto, a partir daí já é uma resposta à autoridade, por assim dizer. E daí que muitas dessas sessões e muitas dessas perspectivas da histeria e da hipnose depois tenham caído para o fundo, até mesmo com outros dos seus alunos, como Pierre Janet, por exemplo. Não obstante, Freud ficou extremamente impressionado com as ideias e com os métodos terapêuticos de Charcot, e quando ele regressa a Viena, depois do seu tempo em Paris, Freud começa a estabelecer prática clínica, ao qual ele utilizava hipnose como intervenção para a histeria, como intervenção para essas patologias. Freud não era o único. Por exemplo, o seu amigo e colega Joseph Brouwer também fazia o mesmo. Ele também também utilizava a hipnose no seu contexto clínico, no seu contexto terapêutico, para lidar com essas perturbações. No geral, a comunidade médica não via as ideias de Freud, e estamos a falar numa altura em que as suas primeiras ideias, que depois acabaram por ser os alicerces da psicanálise, começaram a ser desenvolvidas. Essas ideias não foram acarinhadas pela comunidade médica no geral. No entanto, elas interessaram Brouwer. Interessaram Brouwer a tal ponto que ele pediu ajuda e propôs que Freud tivesse uma intervenção com uma paciente ao qual Brouwer não conseguia ou não estava a atingir os resultados que ele gostaria, e que, de certa forma, ele achava que poderia ser um elemento, poderia ser um bom elemento para que Freud testasse as suas teorias sobre aquilo que haveria ser a psicanálise. E essa paciente ficou conhecida como Ana O, portanto, o célebre caso de Ana O. Ao longo das suas intervenções, não só com a Ana O, mas também com outros pacientes, especialmente mulheres, Freud começou a perceber que o estado hipnótico potenciava um maior índice de transferência e de contra-transferência, especialmente no campo da sexualidade. Por exemplo, não era invulgar que determinadas pacientes, depois das sessões relativas à hipnose, se levantassem e abraçassem e tocassem de uma forma muito próxima com a Freud. E isso era algo que o preocupava e que o assustava em termos de demonstrações físicas, e o preocupava no sentido, lá está, de hipnose poder potenciar este índice de contra-transferência, este amor transferencial. E, portanto, a pouco e pouco,
Freud foi abandonando a utilização de hipnose em prol de abordagens como a interpretação dos sonhos e a associação livre de ideias. Ao mesmo tempo que os seus conceitos daquilo que é a psicanálise começaram a desenvolver-se, ele começou a escrevê-los. Claro que, na altura, em termos históricos, Freud estava convencido que a origem estava na sexualidade. Portanto, a teoria da sexualidade era algo que estava muito presente no trabalho de Freud, coisa que Brouwer não concordava. Brouwer não concordava que todos os casos tinham que ter uma origem da sexualidade. Não só Brouwer, como outros médicos, outros colegas da comunidade médica. E, portanto, Freud sofreu um pouco com isso. No entanto, houve pessoas que estavam de acordo com as ideias de Freud, que apoiavam Freud e, consecutivamente, ao longo do tempo, Brouwer foi começando a ser riscado dos anais da história e foi desaparecendo progressivamente enquanto um dos fundadores, enquanto um dos pais, uma das figuras importantes da psicanálise. Não só a psicanálise mudou o panorama da terapia, como também Freud, que a dada altura advogava a utilização da hipnose e chegou a escrever vários artigos e um livro associando a hipnose e hipnotismo com a histeria, rapidamente começou a advogar que hipnose não deveria ser utilizada e que não era adequada para o seu método psicanalítico. Isso não fez com que outras pessoas, psicanalistas conhecidos, não continuassem a utilizar a hipnose. Pessoas como, por exemplo, Carl Jung, como Louis Wahlberg, como Erika Fromm e outros mais contemporâneos como Michael Nash, continuaram a utilizar a hipnose na sua abordagem psicanalítica, que hoje em dia é muito conhecido como hipnoanálise. Daí que hipnose, no contexto histórico, esteja muito associada à psicanálise. No entanto, outras pessoas antes de Freud já utilizaram hipnose como ferramenta terapêutica, nomeadamente Hippolyte Bernheim, no seu modelo de Suggestive Therapeutics, onde ele fazia algo que é mais semelhante hoje em dia com a terapia cognitiva e a terapia comportamental, com a utilização de hipnose. Dito isto, Freud não deixou de ser uma figura importante também para o campo da psicanálise, da hipnose. Não só naquilo que diz respeito a trazê-la, mas também como rebaixá-la. Obrigado por verem este vídeo. Se gostaram do conteúdo, subscrevam, acompanhem o canal, partilhem os vídeos. Quanto a mim, desejo-vos a todos uma boa semana e até à próxima.